Oi, virtuosa, bem-vinda a esse devocional. Meu nome é Lorena Calazans, eu sou mentora cristã de mulheres e eu tenho uma palavra dos céus para a sua vida. Amém? Abram suas Bíblias em Êxodo, capítulo 3. Moisés e a sarça em chamas. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Me chamou a atenção essa parte em que a palavra diz que Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro. Moisés estava trabalhando como pastor de ovelhas. Moisés ainda não estava vivendo o seu propósito, ainda não estava vivendo o seu chamado. Na verdade, enquanto ele pastoreava os rebanhos do seu sogro, ele estava sendo podado, ele estava sendo preparado para o que o Senhor tinha para ele. Amém? E assim é conosco. O que você faz agora talvez não seja aquilo que Deus preparou para você. Talvez tenha sido uma escolha de uma profissão com base na identidade ferida que você tinha. E agora Deus está te preparando nesse lugar de dor, nesse lugar em que você se vê como se não fizesse mais sentido para você trabalhar nesse lugar. Eu vivi isso. Eu escolhi trabalhar embarcada porque eu queria provar para os meus pais que eu era capaz de passar num concurso público. Mas eu estava infeliz porque aquele não era o meu propósito. Amém? Então talvez você esteja se sentindo inadequada no lugar onde você está hoje, mas é porque Deus está te preparando. Ele está podando o seu coração para aquilo que Ele ainda tem para você. Amém? E no versículo 2 a palavra diz assim: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Aleluia! Você pode agradecer a Deus por isso? Versículo 3. Que impressionante, Moisés pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés! E respondeu ele: eis-me aqui, Senhor. Quando Deus nos chama pelo nome, ele disse: Moisés, Moisés. Deus espera que você diga: eis-me aqui. Deus espera que você esteja disposta a viver o propósito que Ele tem para a sua vida, o chamado que Ele tem para a sua vida. Quando Deus nos chama pelo nome, quando Deus nos escolhe para um chamado aqui na terra, quando nós temos um encontro com Deus, Ele espera que você se deixe ser tratada por Ele. Porque quando Deus nos chama, Ele deseja nos tratar primeiro, nos preparar primeiro para aquilo que Ele tem para nós. E a palavra diz assim no versículo 4, o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Isso falou comigo que o Senhor ele só nos chama pelo nome quando nós nos aproximamos dele. Ou seja, nós só conseguimos ouvir a voz de Deus claramente, ouvir Deus nos chamando pelo nome, quando nós temos um relacionamento íntimo com Ele. Então, se você cultiva o secreto, cultiva um relacionamento com o Senhor, Ele vai ter um encontro com você. Jesus vai ao encontro das mulheres quando elas buscam ao Senhor em primeiro lugar, quando elas buscam ter um relacionamento com Ele, quando elas cuidam do jardim secreto do Senhor. Amém? Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. O que Deus estava dizendo? Tire as sandálias, Moisés. O que ficou para trás, deixe no passado. Tire as sandálias da rejeição,
Tire as sandálias do medo. Tire as sandálias da ansiedade. Tire as sandálias da identidade ferida, da identidade distorcida. Moisés, seja quem eu te chamei para ser. Deus está falando conosco hoje. Lorena, seja quem eu te chamei para ser. Continue avançando no seu ministério. Não busque fama, não busque dinheiro. Não busque ser reconhecida por pessoas, mas busque o Senhor. Busque a eternidade e todas as coisas te serão acrescentadas. Nós não buscamos ao Senhor porque todas as coisas nos serão acrescentadas. Nós buscamos o Senhor porque Ele é o suficiente. É dele que nós precisamos. Amém. E disse Deus: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Quando Deus nos entrega um chamado, nós ficamos com medo. Essa é a nossa primeira reação, porque nós acreditamos que precisamos ser capazes de realizar aquele chamado. Mas ei, a sua capacidade não vem de você, não vem da sua humanidade. Deus conhece a sua humanidade, Ele conhece as suas fraquezas, Ele conhece os seus medos, as suas inseguranças. E é exatamente por isso, por ser uma pessoa improvável, que Ele te escolheu. Por ser uma pessoa que não se acha boa o suficiente, que Ele te escolheu. Porque quando alguém não se acha boa o suficiente, é aí que Deus entra, é aí que Deus faz a obra. Os autossuficientes, eles não herdam o reino de Deus. Porque quem se acha autossuficiente é orgulhoso, é prepotente. São pessoas que não se deixam ser usadas por Deus porque elas acreditam que elas são capazes e que elas são boas o suficiente sem Deus. São pessoas que fazem as coisas com a força do seu próprio braço. Mas, irmã, se você não se acha boa o suficiente, glória a Jesus por isso. Glória a Jesus pela sua vida. Porque quando nós não nos achamos capazes de realizar o trabalho que Deus nos ordenou, é aí que Jesus está dizendo para você: eu sou o suficiente. Ei, Moisés, eu sou o suficiente. Lorena, Vanessa, Lívia, Eduarda, eu sou o suficiente. Amém. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los de uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. O que Deus estava dizendo? Que era Ele que iria descer para livrá-los e tirá-los do Egito. Ele não falou que era Moisés que ia fazer isso. Ele falou que ele ia usar Moisés para realizar essa obra. Mas em nenhum momento Deus disse assim: Moisés, você vai fazer isso. Você vai descer para livrar o meu povo das mãos dos egípcios. Não. Deus disse: por isso desci para livrá-los e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta. Quem ia fazer a obra era Deus. Nós somos só um instrumento. Você não precisa ser bom o suficiente, amém? E no verso 11, Moisés diz assim: quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Ei, Moisés, eu não falei que era você, não. Em que momento Deus falou que era Moisés que ia fazer isso? Deus estava dizendo: eu vou tirá-los do Egito. Quem faz a obra é Deus, minha irmã. Você é apenas um instrumento usado por Ele. Amém? E Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito,
vocês prestarão culto ao Deus nesse monte, a Deus neste monte. O que Deus estava dizendo? Moisés, quando você não se acha bom o suficiente para fazer aquilo que eu chamei você para fazer, as pessoas vão ver. Vai ser provado de que sou eu quem o enviou e de que não é você mesmo. Tudo que Deus nos envia para fazermos, toda obra que Deus nos dá, coloca nas nossas mãos, é para que todos vejam a glória de Deus. É para glorificar o nome de Deus. É para que todos saibam e vejam que foi a mão de Deus que fez isso. Amém? E Moisés insiste na rejeição. O que lhes direi? Deus já tinha dito o que Moisés ia fazer, já tinha dito o que ele ia dizer. Já tinha dito que ele estaria com Moisés e Moisés ainda pergunta, o que eu vou dizer? Quantas vezes nós perguntamos a Deus, o que eu vou dizer? Senhor, me dá mais uma confirmação. E Deus já falou o que você precisa fazer. Deus já falou o que você precisa dizer. E quantas vezes, irmã, você deixa a rejeição falar por você? Você deixa a rejeição te paralisar, o medo te paralisar. Você não quer se frustrar e por isso você está travada, você não sai do lugar. Mas ei, Deus diz hoje para você, assim como Ele disse para Moisés, filha, eu estarei com você. Eu vou colocar as palavras na sua boca. Se você não sabe o que dizer, Deus te pede para falar com alguém, para entregar uma mensagem, uma profecia para alguém e você fica, ai meu Deus, o que eu vou falar? Irmã, começa a dizer em nome de Jesus e Ele vai falar por você. Deus vai usar a sua boca, não é você que vai falar, o Espírito Santo que habita em você, que mora em você, que vai falar através da sua vida, amém? Então eu declaro e eu oro em nome de Jesus que a partir de hoje, você tomou consciência de que você está paralisando porque você não se acha bom o suficiente. Por causa da intimidação. O diabo usa a rejeição para potencializar o que você já sente. E para invalidar o teu chamado, não deixe. Não deixe o diabo invalidar o teu chamado. Em nome de Jesus eu declaro que você será uma mulher usada por Deus, uma mulher curada, uma mulher disposta a fazer aquilo que Deus te incumbiu para fazer. Em nome de Jesus, que o Shalom de Deus esteja sobre a sua casa e a sua família. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.